2022 foi um ano muito especial para um dos jogos mais lembrados dos anos 90, pelo menos aqui no Brasil. Eu estou falando de Top Gear. Em 2022, Top Gear completa 30 anos desde a sua criação e é o primeiro jogo da série Top Gear. Ele foi lançado em 1992 para Super Nintendo através da desenvolvedora Gremlin Graphics e publicado pela Kenko. Em geral, ele foi bem recebido pela crítica como um jogo rápido e divertido, mas com críticas ali sobre seus gráficos. Hoje trago um vídeo para vocês sobre um dos jogos mais divertidos dos anos 90. E é claro, se você é fã de corrida e adora os jogos de Super Nintendo, esse vídeo é para você. Vem comigo conhecer um pouco mais da história desse jogo e reviver os velhos tempos. O desenvolvimento de Top Gear levou cerca de 5 meses. A trilha sonora foi composta por Barry Lynch e ele já era conhecido por seu trabalho em outras séries de jogos. E por esse mesmo motivo foi chamado para compor a trilha sonora de Top Gear. E uma curiosidade, quando a gente ligava ali o Super Nintendo com um cartucho de Top Gear, o logo que aparecia era o da Kenko. Por isso, muita gente achava que ela havia desenvolvido o jogo, mas na verdade ela era apenas a distribuidora. Existe até um rumor de que Top Gear foi inspirado no jogo Red Racer. E na verdade, o próprio programador do jogo, o Breman, disse que isso é falso. E que alguns jogos que ele usou como inspiração para o desenvolvimento de Top Gear foram jogos como Pit Stop, Pole Position, Outrun e Lotus Spirit Turbo Challenge. No jogo, é necessário percorrer percursos espalhados por 8 países, devendo chegar entre os 5 primeiros para alcançar o próximo nível. São cerca de 4 pistas por país, totalizando 32 pistas ao todo. O jogo trouxe até mesmo alguns carros da época que eram considerados carros de luxo, além de serem itens de consumo dos anos de 80 e 90. O carro vermelho era chamado de Cannibal e foi inspirado na Ferrari 512 TR. O carro branco era chamado de Sidewinder e foi inspirado numa Ferrari 288 GTO. Já um dos carros mais exóticos, o Razor, era conhecido como carro lilás e foi inspirado em um Jaguar XJR-15. E por último, temos o icônico carro azul, que foi inspirado no lendário Porsche 959. Podemos dizer que o Top Gear fez um certo sucesso e assim iniciou uma franquia. Em 1993, um ano após seu lançamento, surgia o Top Gear 2 para Super Nintendo, Mega Drive e Amiga. Este foi o segundo jogo da série e saiu um ano depois do original, e expandiu a plataforma, chegando também aos computadores Amiga e ao Mega Drive, além do Super Nintendo. O game mantinha boa parte do que havia dado certo no antecessor, incluindo o estilo gráfico, e trazia algumas novidades como o sistema de climas, mas não ficou tão famoso quanto o original. Um outro diferencial do jogo era a possibilidade de poder modificar os carros. Sim, você achava que apenas o Need for Speed Underground trazia essa possibilidade, pois então fique sabendo, isso já era possível através do Top Gear. Dois anos depois, em 1995, surgia o Top Gear 3000. E na verdade é o meu preferido. Comenta aí embaixo qual dos três era o seu preferido. E esse foi um jogo que voltou a ser exclusivo para a Super Nintendo, mas agora com uma dinâmica um pouco diferente. Aqui, a aposta do jogo deixou o realismo de lado e levou os jogadores para uma coisa mais futurista. Agora, em vez de correr ali em países, você iria correr em vários planetas diferentes, com vários tipos de ambientes e climas distintos, e tinha até um modo versus para até 4 participantes. E foi o meu jogo preferido durante muito tempo entre os jogos de corrida.
Depois do Top Gear 3000, surgiu o Top Gear Rally 1 e 2. Este jogo, na verdade, já foi lançado para uma plataforma diferente. Ele foi lançado para o Nintendo 64 e o primeiro jogo do Top Gear Rally saiu em 1997. Foi o primeiro jogo a ser lançado em 3D e não fez tanto sucesso quanto os seus antecessores, talvez por tentar ser realista demais, abandonando aquela corrida frenética que a gente havia visto nos jogos anteriores e dando maior foco para a jogabilidade mais técnica, o que acontece em pistas de rally. Apesar de tudo isso, ele ainda teve uma sequência, o Top Gear Rally 2, que saiu em 1999, mas não houveram muitas novidades nesses dois jogos. Já em 1998 saiu Top Gear Overdrive, também para Nintendo 64, e ele se destacou pela qualidade gráfica, já que ele fazia uso do Expansion Pack, que havia sido um adicional de memória para o console e deixava o jogo mais bonito. E o título tinha carros mais variados, assim como alguns Muscle Cars que haviam sido colocados, que eram mais pesados e consequentemente mais difíceis de controlar. Já nos anos 2000, a Kinko resolveu inovar e trouxe o Top Gear Hyperbike. Ele foi lançado para a Nintendo 64. E aqui as coisas ficaram diferentes. Aliás, bem diferentes. Foi o primeiro e único jogo da série, até hoje, a ter motocicletas, e haviam ali cerca de 6 pistas diferentes para você concorrer. Também era possível usar um editor de pistas para criar seu próprio percurso com algumas limitações. Ainda nos anos 2000, o Top Gear ganhou a versão Daredevil, que era uma versão para a PlayStation 2, e inaugurou assim a sua entrada em uma nova geração de consoles e uma nova geração para a própria saga. O game trazia um modo campanha, além do modo multiplayer. Ele voltou a trazer as cidades realistas para o jogo, com pistas em Roma, Londres, Tóquio e São Francisco. Além disso, era possível colecionar moedas para destravar outros carros que haviam no jogo. Finalmente, em 2004, o RPM Tuning, que oficialmente foi um jogo da saga Top Gear e o último a ser produzido e lançado. Ele foi o primeiro a sair para PC e também para PlayStation 2 e Xbox. O jogo não trouxe tantas inovações e também não se destacou entre os concorrentes como o Need for Speed, que já estava bombando na época. E talvez por isso a série não tenha recebido novas versões. Vale ressaltar ainda que a série teve versões para os videogames portáteis, como o Top Gear Pocket de 1999 para Game Boy Color, o Top Gear Pocket 2, lançado em 2000 também para Game Boy Color, o Top Gear GT Championship, que foi lançado em 2001 para Game Boy Advance, e o Top Gear Rally de 2003, também para Game Boy Advance. E por último, o último lançamento da série, Top Gear Downforce de 2006 para Nintendo DS.
Top Gear foi muito popular no Brasil. Alguns dizem que era pela facilidade com que os cartuchos poderiam ser copiados e replicados, gerando assim aqueles cartuchos falsos, que a gente até hoje não sabe a diferença entre os verdadeiros, o que já não era tão fácil de se fazer lá fora. Mas eu acho que essa vertente não é tão forte assim. Eu acho que o brasileiro gostou muito do jogo, principalmente da sua trilha sonora, e esse foi um dos motivos para tanto sucesso em terras tupiniquins. Mas isso é só a minha opinião. Para se ter uma ideia de como o jogo foi esquecido internacionalmente, ele ficou de fora da lista dos 1001 videogames para jogar antes de morrer. Esse foi o primeiro e mais completo guia já publicado dos melhores jogos, e não faz nenhuma menção em qualquer um dos jogos da franquia. Ele foi tão inspirador aqui no Brasil que gerou vários tipos de covers da sua trilha sonora e inclusive um jogo inteiro chamado Horizon Chase. Esse Horizon Chase foi lançado em 2018 por um estúdio gaúcho e trouxe até mesmo o compositor original de Top Gear de volta aí à composição de trilha sonora para jogos. A popularidade de Top Gear foi tamanha no Brasil em comparação com outros países que o próprio desenvolvedor do jogo disse: fora os brasileiros, raramente encontro pessoas que se lembram de Top Gear. A trilha sonora teve uma recepção tão boa aqui no Brasil que foi incluída na lista do Tech Tudo como uma das trilhas sonoras mais marcantes do mundo dos videogames, além de ter gerado covers e paródias aqui em versões nacionais. Já na edição de 2010 do evento brasileiro Videogames Live, o organizador do evento e compositor, Tommy Tallarico, disse que sempre recebeu insistentemente pedidos para tocar as músicas e a trilha sonora de Top Gear. Já na edição de 2016, ele cansou disso e resolveu trazer o próprio compositor para tocar novamente as músicas do jogo. Are you guys ready? E aí, você era fã de Super Nintendo? Foi fã de Top Gear? Qual foi o seu preferido? Deixa aí nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, se você achou interessante, compartilhe com seus amigos e com todos aqueles que sentem saudades dos videogames antigos e claro, dos jogos de corrida como Top Gear. Eu deixo aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo.